E uma pesquisa buscou entender as dores do produtor rural brasileiro e a expectativa da indústria de 24 diferentes segmentos do setor agropecuário. Inspirado em modelos internacionais de pesquisa, o estudo mostrou que a indústria busca cada vez mais se aproximar do produtor e que se viu desafiada a buscar novos modelos de comercialização durante a pandemia. Veja mais na entrevista que a Sara Kirchhoff fez com o diretor de inteligência no agro, que conduziu a pesquisa ao lado de Agropapo, Rede UAgro. Vamos ver. Edson Fávero Júnior está comigo via Skype, ele que fala aqui de São Paulo também nesse momento, entrevista online. Edson, eu queria saber quantas propriedades que foram mapeadas dentro dessa pesquisa e quais foram os principais pontos que vocês buscaram responder dentro desse estudo realizado no Brasil. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Oi, Sara, muito obrigado pelo convite. Então, essa pesquisa, nós mapeamos 500 propriedades rurais por todo o Brasil. E a gente começou fazendo geral e acabou tendo que fazer uma pesquisa muito mais apurada em relação principalmente a acima de 200 hectares, né? Uhum. Então, eram propriedades de diversos tamanhos, diversos segmentos, e aí vimos que o interesse maior foi de 200 hectares, aprofundamos mais nesse tamanho de propriedade, o que acabou trazendo para nós 36% desse público acabaram virando, que responderam, né, que participaram, foram pecuaristas. Certo. Teve um ponto muito interessante que eu vi dentro da pesquisa, que vocês mostram que existe uma preocupação maior por parte da indústria em se aproximar do produtor rural. De que forma que isso foi mapeado e o que vocês perceberam em relação a isso? Ah, legal. A gente, quando idealizou a pesquisa junto com nossos pesquisadores, o nosso projeto inicial era realmente isso, era conflitar quais as preocupações, as dores dos produtores rurais com as necessidades e expectativas da indústria. Então a nossa ideia era conflitar o que um estava querendo com o que o outro estava fazendo. Uhum. Então a gente não só mapeou as 500 propriedades rurais, como mapeamos também 150 profissionais da indústria, para saber o que eles queriam e o que eles estavam fazendo em relação às respostas dos produtores. E uma das questões que foi bem destacada foi essa questão da aproximação da indústria com o produtor rural, e até pelo problema da pandemia, houve-se uma quebra, uma ruptura de vendas. E aí a indústria se mostrou muito preocupada em criar, em desenvolver tecnologias e novos modelos comerciais para se aproximar do produtor. Então a própria pandemia também ajudou a impulsionar essa relação? Com certeza. Uma das perguntas que nós colocamos como principal ali do questionário era se a indústria estava pensando ou preocupada em criar novos modelos de comercialização. E, em sua totalidade, todas estavam preocupadas com novos negócios. Edson, vocês também perguntaram para os produtores o que eles esperam, quais são as expectativas deles em relação aos próximos 12 meses, né, ao próximo ano. Qual que foi a principal resposta que vocês ouviram? O produtor, principalmente na área do pecuária, em sua totalidade, respondeu que sim, eles querem aumentar a produtividade, querem aumentar de uma forma rápida a produção de gado de corte. E aí nós resolvemos aprofundar um pouco mais essa pesquisa, que é que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, conforme a gente for bater no papo. Ah, já pode falar então que eu quero saber. Ah, legal. Então, assim, a gente pegou algumas áreas, principalmente áreas de destaque, principalmente soja e pecuária, dos que responderam, e aprofundamos um pouco mais com dados que nós tínhamos já coletados de mercado e informações gerais. Então ficou claro que esse pecuarista acima de 200 hectares, principalmente, uma propriedade acima de 200 hectares, ele tem uma chance maior, ele tem uma propensão de tomar o financiamento do governo nos próximos 12 meses. E não só isso, ele está preocupado com as relações com a China, e em paralelo ele se mostrou muito ansioso em aumentar a produtividade. Então é bem provável que esse investimento não é para pagar a dívida anterior, que teve essa questão também. Esse financiamento vai servir para investimento para aumentar a produção, e essa produção é bem provável que chegue já nos patamares norte-americanos em questão de confinamento. Então a gente já, até andando em algumas reuniões por aí pelo interior, a gente começou a ver bastante
fazendas já modelando para confinamento, que é exatamente para mapear o rastreamento do alimento, para você ter condições de exportar. Então é bem nítido que esse pecuarista está preocupado com uma visão externa, uma visão internacional, e o investimento dele vai ser para aumentar a produtividade por hectare, provavelmente em cima de confinamento. Tá certo, Edson. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns aí por essa iniciativa e essa pesquisa, né? O agro, às vezes, ele acaba sendo carente desse tipo de levantamento, então é muito bom ter um material assim em mãos. Obrigada mais uma vez e parabéns aí. Legal, obrigado a você, Sara. Obrigado pelo canal do Boi.